Olá, tudo bem? Me chamo Jennifer E eu sou Igor Bernardo. e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto de residência pedagógica juntamente com os nossos alunos. Somos residentes pedagógicos do projeto de língua portuguesa da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, e nós elaboramos um projeto em prol da oralidade, mas a gente também passeou um pouquinho ali sobre a escrita. O nosso objetivo nesse trabalho foi desenvolver a interação e a socio-interação entre os alunos nas aulas de língua portuguesa, estimulando a leitura, a escrita e o próprio vínculo da oralidade com a própria disciplina de língua portuguesa. Para isso, nós utilizamos as lendas, tá? Enquanto uma narrativa curta, oral, que está ali sendo disseminada pelas pessoas mais velhas da nossa sociedade, e utilizamos também o documentário, que é esse que vos fala, que nós vamos apresentar aqui hoje. Esse ensino, ele ainda que adaptado para as práticas online, dada a nossa realidade ocasionada pela Covid-19, ele tem uma base socio-interacionista. Então, assim, a gente se baseia na concepção de Vygotsky, que ele vai reiterar que a aquisição da língua sucede pelo meio da interação social, ou seja, por meio das relações entre as trocas de ideias, que é o que procuramos visar em todo o projeto. Para a construção desse projeto, nós desenvolvemos um bloco de 14 aulas síncronas e algumas atividades assíncronas com os discentes da instituição. Esse projeto foi colocado em prática na instituição de ensino Escola Estadual Agamenon Magalhães, da cidade de Tracunhaém, Pernambuco. E os alunos contemplados foram os alunos de 7º ano. Para iniciar, nós começamos o projeto falando muito sobre o que seria o próprio conceito de texto. E nós entendemos que, durante essas aulas, essas práticas, os alunos eles já possuíam essa noção do que é texto, do que é gênero, de como esses gêneros eles se comportam dentro do nosso mundo. Mas faltava um aprofundamento. E foi nisso que a gente viu uma oportunidade de trabalhar. E para isso, nós demos voz a esses alunos, certo? E para entender um pouquinho de como esse processo de ter voz funciona para eles, vamos ouvi-los um pouco. Olá, meu nome é Rafaela Vitória, tenho 13 anos e hoje eu vou falar como é ter voz na escola. É quando o aluno tem suas próprias opiniões e pensamentos e quando os professores levam em consideração. Olá, boa tarde. Me chamo Samuel Marques, sou da Escola Agamenon Magalhães e estou fazendo o 7º ano. Ter voz para mim é o direito de alguém poder falar e expressar seus pensamentos, não importa a situação, por causa que ter voz é basicamente isso. Alguém se expressar, tipo, uma conversa normal na escola, aí o professor fala uma coisa, aí às vezes a pessoa fica não quer falar. Mas ela tem que falar por causa que ela tem o direito de ter voz, de se expressar e das pessoas ouvirem seus pensamentos. Então, como vocês puderam ouvir de alguns alunos, ter voz na escola vai mais do que somente uma oportunidade curta de falar em um momento ali da aula. Ter voz é você poder falar dos seus anseios, das suas ideias, das suas histórias e do seu conhecimento empírico, que foi desse ponto de partida que nós partimos. Por quê? É muito importante que tenhamos, nós residentes, professores e alunos, um ponto de partida em comum. E esse ponto foram os conhecimentos prévios do aluno. Então, por isso, utilizamos as lendas. A proposta da lenda, ela veio vinculada porque nosso foco era trabalhar a oralidade, mas a escola requeriu que também trabalhássemos a escrita. E para que as duas coisas fossem contempladas, utilizamos um gênero que ele poderia sim ser escrito, mas que ele é disseminado oralmente, como eu já falei antes. Então nós falamos das lendas africanas, das lendas indígenas e das lendas portuguesas. Esses alunos eles tinham a função de pegar essas lendas, debatermos sobre elas, sobre os aspectos sociais que essas lendas elas iriam conter. Então esses aspectos sociais eles iriam estar dentro da própria lenda e com as relações exteriores que essa lenda possui. Então dentro desse projeto a gente trabalhou as relações intratexto e extratexto, ou seja, os elementos contextuais e os elementos cotextuais. Dessa forma, é notório que as diversas maneiras de aprendizado elas são importantes, inclusive quando ela parte do conhecimento empírico do alunado. Então, ela vai promover não só conhecimento, mas também experiências nas relações interpessoais desse sujeito, ou seja, os valores sociais, vai dialogar com o sujeito histórico também. Então, a gente percebe que esse sujeito histórico, que está sempre em construção,
vai ser um processo mais internalizado. Então, a gente vai ver os textos narrativos e os recursos digitais nos possibilitando ratificar a aprendizagem mais interessante, ou seja, uma aprendizagem que ela vai fugir do padrão, uma aprendizagem que ela foge daquelas aulas monótonas, daquele ensino mais tradicional e aproximando mais da realidade desse meu aluno. E partindo mais pra frente, os alunos eles falaram um pouco das produções que eles fizeram e vamos ouvi-los agora. Olá, me chamo Heloísa Cauane de Paulo Dias da Silva, tenho 12 anos, estudo no 7º ano na Escola Agamenon Magalhães, em Itaquém, Pernambuco. Bom, hoje eu vim falar sobre como a gente conseguiu recontar a história, a lenda da Cuca. A gente tecnicamente não mudou tanta coisa para não ficar tão modificado, mas algumas coisas a gente mudou, como a dificuldade dela. A Cuca, hoje em dia, a gente pensou em o quê? Que ela pudesse ter um pouco de dificuldade quando for sequestrar as crianças, porque hoje em dia as crianças não saem muito de casa. E tipo assim, elas não têm mais aquela alegria quando saem de casa. Tipo assim, a gente tentou recontar de uma maneira que não fosse tão longa, porque alguns alunos da minha equipe não tinham tanto tempo para estar conseguindo recontar. Minha equipe tem as tais pessoas que são Carliane, Cauã e Priscila. Então, a gente recontou tudo em grupo, fez salas, inclusive, fez um grupo, e a gente começou a discutir sobre como a gente ia fazer. Na sala de aula, a gente começou a ter as ideias que foram as quais. Da gente falar no começo da história dela, a história verdadeira dela, e depois falar um pouquinho da dificuldade dela. A gente não quis se aprimorar muito, por devido a situações que necessariamente alguns alunos não poderiam se comprometer muito, porque eram um pouco ocupados. E por devido a assuntos como esse, a gente só fez a dificuldade que ela teria, que no caso seria pegar as crianças, né? A gente quis focar, pensou nas possibilidades, a gente pensou na lenda, né? Algumas pessoas queriam fazer do Saci, eu já optei por fazer da Cuca porque eu já estava pensando na própria dificuldade, porque eu já estava pensando na dificuldade dela. Eu não pensei em nenhuma pro Saci, mas depois eu me liguei em uma, só que a gente já tinha aplicado aquela, então é nisso. Bom, queria agradecer e é isso. Falar como foi que fizemos a reescrita de uma lenda, né? Então foi assim, basicamente a gente pensou quais seriam as lendas mais fáceis da gente escrever e também a que a gente soubesse mais. A gente foi analisando até que chegou à conclusão que a melhor seria o Saci Pererê. A gente tentou botar ideia naquele texto como seriam os sacis nos dias atuais. Como ele seria um menino não tão travesso, mas talvez seria um menino bom que frequentasse as escolas. A gente quis botar essa ideia, como seria ele nos dias atuais. Eu sou Sara e tenho 12 anos. Hoje eu vou falar sobre a explicação de nossa lenda. Nós tivemos a ideia de falar sobre a história da Yara e depois fazer uma pequena recriação nos tempos atuais, falando sobre a poluição nos rios e mares. Além dessas lendas e das discussões que a gente fez em sala, para passar pela escrita também, mas não focar somente na escrita e ter uma oralidade que vai descender da escrita sempre, essa relação de necessidade da oralidade dependendo da escrita, mas da gente contemplar as duas coisas como formas
necessárias dentro de uma aula de língua portuguesa e necessárias para o desenvolvimento linguístico de um aluno, mas que são coisas diferentes e devem ser vistas de pontos de vista diferentes. Então, a gente desenvolveu a oralidade ali dentro dos debates em sala, desenvolveu a oralidade dentro do posicionamento de cada aluno, respeitando o tempo de fala, respeitando o posicionamento do outro, apresentando suas propostas de atividade e tudo mais. Dentro dessa formulação do próprio documentário, que a gente também deu oportunidade para que alguns alunos falassem, e a gente também trabalhou a escrita. E como foi que essa escrita foi trabalhada? A escrita ela foi trabalhada e desenvolvida de várias maneiras, né, ao longo das atividades propostas pelo nosso projeto, mas principalmente pela reescrita de algumas lendas. Então a gente trabalhou inicialmente a oralidade e depois partiu para a escrita, para que a gente não morresse naquela ideia de que a oralidade, para ser trabalhada, ela precisa de vir de uma leitura, tá? E aí a gente trabalhou essa escrita com essas reescritas dessas lendas. Então cada equipe, né, os alunos eles se dividiram por equipe, se dividiram e formularam suas reescritas de lendas. Mas antes disso, obviamente, trabalhamos outros tipos e outras formas de texto narrativo para que o conhecimento de gênero e tipologia e texto, no geral, ele fosse bem aprofundado e muito bem aproveitado, certo? Então, os alunos eles formularam suas lendas, que eu vou colocar na tela algumas imagens agora. Podem ver, os alunos eles levantaram, né, não somente a questão da parte escrita, mas também a parte visual em alguns dos textos. Então a gente também trabalhou essa questão do texto misto, também trabalhou essa questão de poder exercitar o texto de várias e diferentes maneiras. A nossa metodologia aqui, ela foi feita com um ponto principal, que foi, primeiro, os alunos poderem falar sobre os seus próprios conhecimentos, né, adquiridos dentro do projeto, e segundo, que a gente também pudesse fazer parte. Por quê? As aulas, elas não estavam sendo feitas ali de maneira presencial, justamente por conta do distanciamento social, que está sendo uma medida de biossegurança necessária durante esse período pandêmico, mas os alunos eles já estão de forma híbrida na escola. Então, para que a nossa relação ela conseguisse ter essa interação, a gente precisou criar momentos ali síncronos pela plataforma Google Meet. Então, os alunos eles estavam, a maioria, em sala, alguns em casa, remotamente, já que é híbrido, e nós, residentes, estávamos contemplando essas aulas, contemplando esses alunos com essas aulas remotamente, justamente porque nós ainda estamos impedidos de retornarmos às nossas atividades presenciais pela universidade. Então, as atividades elas foram feitas dessa maneira. O que não foi a maneira ideal seria todo mundo estar na mesma modalidade, ou presencial ou remota, mas conseguimos burlar alguns empecilhos que foram postos ali devido à tecnologia e tudo mais. E isso foi, inclusive, uma das causas e motivos para que nem todos os alunos eles pudessem gravar longos vídeos para fazer somente um documentário dos alunos aparecendo, e também não era interesse deles. Porque essa relação da gente aqui nesse documentário, nesse trabalho, de estar sempre mediando, monitorando tudo, foi crucial para que a gente conseguisse manter uma relação de residente a aluno, de professores e alunos e residentes, tá? Então, a gente fazer parte desse documentário é também a gente fazer parte do processo de aprendizagem desses alunos. Além disso, perguntamos aos nossos alunos sobre a importância da lenda na nossa sociedade. Hoje vim falar um pouco sobre a importância da lenda para a cultura brasileira. É importante sabermos sobre lendas para sabermos dos costumes dos indígenas, das histórias que eles contam. Lendas são histórias que são ensinadas dos nossos avós para os nossos pais e dos nossos pais para a gente, e assim por diante. Então, também é muito importante por causa que os indígenas são da base formadora da população brasileira. Aí é de importância que a gente saiba costumes e histórias desse povo, histórias ou fatos que eles acreditam. E isso também vai contribuir para alguns historiadores, porque vão olhar o que aconteceu no passado, o que os indígenas acreditam, e ver nos dias atuais.
Olá, meu nome é Yarley, tenho 12 anos, vou apresentar qual é a importância da lenda na nossa cultura. As lendas fazem parte da história dos povos tradicionais e por meio dela é possível que a cultura seja passada para os mais povos, o que permite que eles conheçam os hábitos e costumes daquele povo. Com isso, a lenda faz parte da história daquele povo. Aqui deve ser transmitida. A gente percebe que a estratégia do projeto, ela consiste em desenvolver no meu aluno o hábito da leitura, da escrita, dos conhecimentos linguísticos e também gramaticais. Então a gente percebe que com o intuito desse projeto além de tudo isso, é incentivar o meu aluno justamente às aulas de língua portuguesa. Agradecemos pela atenção de todos e até mais.